reality. Então, vamos olhar para a realidade. If something really exists, then it needs to not change, and it needs to exist independent of any conditions. Então, se algo realmente existe, isso não pode mudar e deve existir independente de quaisquer condições. Just exists that way. Aquilo simplesmente existe daquela maneira. And if it exists that way, then we should all perceive it in the same way. E se aquilo existe daquela maneira, todos nós devemos perceber aquilo da mesma forma. Think about it. Pensem nisso. All right. Now, for something to be an illusion, Então, para que uma coisa seja uma ilusão, it means it depends on conditions to appear a certain way to us. It doesn't exist that way, but it depends on conditions to appear to exist. então aquilo precisa depender de condições para que aparente existir. Doesn't really exist, but it appears to exist. That's the illusory nature of the experience. Aquilo não existe realmente, mas aparenta existir. Essa é a natureza ilusória das coisas. Now, because of the way we see now, which depends on conditions, it means it's not real. Então, a maneira como a gente enxerga hoje, ou seja, as coisas dependem de condições, isso significa que elas não são reais. And that's good news. Isso é uma boa notícia. Because if it's not real, it means you can change the way you see. If it was real, you couldn't change anything. E isso é uma boa notícia porque significa que as coisas não são reais. E se elas não são reais, isso significa que você pode mudá-las. Você pode mudar qualquer coisa. Because it's not real. Por não serem reais. Let's have some questions here. Algumas perguntas aqui. Right. This is important to understand, because then you'll understand why meditation is so helpful. É importante a gente entender isso. E entendendo isso, a gente vai entender por que a meditação é tão útil. Yeah, because the way we see now is illusory. It depends on certain conditions, our mental conditioning to appear to us in certain ways. We can change the conditions so we can change the way we see. Nossa maneira de enxergar hoje, ela é ilusória, porque ela depende de certas condições, do nosso condicionamento mental, para aquilo aparente existir de uma determinada maneira. So, if something appears to you as being negative, you change a few conditions here and then it appears, that same thing appears to you as something positive. Então, se algo aparenta ser negativo para você, é só você mudar algumas condições aqui e ali, e aquilo depois vai aparentar ser algo totalmente positivo para você. Yeah. It all depends on your perception. Everything you experience depends on the way you see it. Tudo depende da sua percepção. Tudo depende da maneira como você está percebendo as coisas, está enxergando. So that, with the practice of meditation, that's such a loaded word, isn't it? Meditation. Então, com a prática de meditação, e essa é uma palavra assim um tanto pesada, né? Ela já carrega uma série de conceitos. Loaded, like a gun. É carregado, é um termo muito carregado, carregado como uma arma. Yeah, we've all got our ideas of meditation too. Todos nós já temos a nossa ideia pré-concebida do que seja a meditação. I'll give you the Tibetan definition of meditation. Eu vou dar para vocês a meditação, o termo, a definição tibetana do que seja a meditação. So the word for meditation is simply as gom, gom. E a palavra para definir a meditação é Gom.
And all that means is familiarization. E isso apenas significa simplesmente familiarização. What does that mean? E o que isso significa? Familiarize with what? Familiarizar-se com o quê? Familiarize our perception with another way of seeing, an alternative way of seeing. Familiarizar a nossa percepção a uma outra maneira de enxergar, a uma nova maneira de enxergar. An awakened way of seeing. Uma forma desperta de enxergar. When you've removed all the filters of conditioning from your perception. Quando você remove todos os condicionamentos da sua percepção. All the filters. Todos os filtros. So you can see for the first time the phenomenal world as it is and who you think you are as it is. E aí você pela primeira vez consegue enxergar o mundo dos fenômenos como ele realmente é e consegue enxergar quem você pensa que é como você realmente é. The unconditioned nature of all phenomena. A natureza não condicionada de todos os fenômenos. And this is the meaning of liberation and this is the meaning of enlightenment. E isso é o significado de liberação e de iluminação. Because when you're free of all your conditioning, there's no need to react in our habitual psychological patterns that create all the frustration, the irritation, the ups and downs, the suffering in our... There's no need to buy any of it anymore. Porque quando você estiver livre de todo o seu condicionamento, não vai mais haver motivo para você reagir a partir daquele seu padrão psicológico habitual que você tem, que vai gerar todos aqueles altos e baixos, que vai gerar toda a frustração, a irritação. Yeah. Because this is the result. All these experiences, all these neurotic tendencies is the result of certain psychological causes and conditions. Porque todas essas tendências e hábitos psicológicos são resultados de determinados condicionamentos, Causes and de conditions causas e condições, produce the results of our experience of life moment by moment. que vão produzir a nossa experiência de vida a cada momento. Yeah. So, if you don't recreate the same psychological patterns again, then you're certainly not going to experience the results of those patterns. Então, se você não recriar os mesmos padrões psicológicos, de novo, você não vai recriar os resultados daqueles padrões. Because your experience is the result of your conditioning. Porque a sua experiência é o resultado do seu condicionamento. Yes? The past impressions make up the present way that you see, whatever it is. How you react to what you see creates the conditions for your future experience. Então, as suas impressões passadas formam a maneira como você enxerga. E essa maneira como você enxerga hoje vai criar as condições para a maneira como para as suas futuras experiências. So at the moment we can say that we're imprisoned by our own mental condition, by our own mental fabrication, the stories we tell ourselves. I can't be happy because I don't have this, because I'm not in a good relationship, because I don't have enough money, I don't have the right job, I don't have the right position. Então, Can't be happy. o nosso condicionamento, Yeah. We tell ourselves, that we can't be happy because we don't have the right relationship, the right job, enough money, the right house, the right car, whatever. E aí nós então, acreditando nessas histórias, nós começamos a nos dizer que nós não podemos ser felizes. Não podemos ser felizes porque a gente não tem o carro certo, porque a gente está nesse relacionamento,
porque a gente não tem aquele emprego, porque a gente não tem dinheiro, e a gente fica se contando essas histórias. Yeah. You tell yourself all of this, and then you wonder why you're not happy and you're not content. Yeah. Because you keep telling yourself the same story. I can't be happy because I don't have. Então você fica se contando essas histórias, e aí depois você se pergunta, né, por que eu não sou feliz? Eu não posso ser feliz por causa disso, por causa daquilo. And you believe in what you're telling yourself. All these false assumptions. False assumptions. E aí você acredita nisso que você está se contando, todas essas suposições falsas. You never really investigate to think if the way you think now is going to bring you the results of what you're looking for. You never really examine. Você nunca para analisar, para investigar, se a maneira como você está pensando agora que vai gerar os resultados do futuro. Of what you're looking for. Daquilo que você está procurando.